Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor para meditar na sua palavra nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dirija pelo teu Santo Espírito, Deus, e nos capacite, ó Deus, a meditarmos na sua palavra, ó Pai, e dirige-nos, ó Deus, na tua palavra, no que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje acordamos, ó Pai, com um ar de vitória, de felicidade, pois o nosso Jesus ressuscitou e é um dia que nos garante que também ressuscitaremos com Ele. É um dia que nos garante, Pai, a vida eterna, para que todos saibam e todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Oh Deus, bendizemos o Teu nome e te pedimos. Toca os nossos corações durante esta palavra, Pai, e fala com cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo de Lucas, 19 de Lucas, versículo 10, onde nos diz assim a palavra do Senhor: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto ilustra muito bem a missão de Jesus e mostra que os perdidos podem ser procurados, encontrados e salvos por Ele. Mas para compreendermos bem esse texto, não podemos fazer isso de uma forma superficial, precisamos entender um contexto, o que nos diz desde os primórdios da nossa história, desde o Antigo Testamento. Porque nós estamos falando de Páscoa, um final de semana de Páscoa. Mas o que é Páscoa? A Páscoa tem a ver com chocolate, com coelho? Nós bem sabemos que não, irmãos. Temos muito conhecimento sobre que Páscoa vai muito além disso. Páscoa está ligada a uma palavra passagem. Mas vamos compreender isso quando foi estabelecida a nossa Páscoa. Em Gênesis 15, 13, nós vemos Deus que fala com Abrão, até esse momento ainda Abrão, que a sua posteridade seria peregrina e seria reduzida à escravidão por 400 anos. Também em Gênesis, nós podemos ver que Deus fala com Abrão que a sua descendência seria numerosa, quando no momento ainda ele não tinha nenhum filho. Olha as estrelas do céu, vê se você as podem contar. Olha os grãos de areia, vê se você consegue contar. E Deus faz uma promessa a Abrão, e essa promessa se cumpre. Deus, no tempo certo e determinado, traz Isaque para Abraão e para Sara, e eles têm um filho, e esse filho, na sua maturidade, casa-se com Rebeca, e esse filho, junto com Rebeca, tem alguns filhos, Jacó e Esaú. Posteriormente, Jacó tem que sair fugido da casa do seu pai, porque nós bem sabemos que ele fez algo que era desagradável. Ele passou a perna no seu irmão, infelizmente, com a ajuda da sua mãe, com a ajuda de Rebeca. E nós sabemos que Jacó parte para uma terra distante, para a terra do seu tio Labão. Nessa terra, ele conhece a Raquel, onde se apaixona, Porém, apesar do acordo dos 7 anos que trabalharia por ela, Jacó é enganado pelo sogro, Aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, é real, é bem verdadeiro. Jacó, infelizmente, ficou com Lia, ou felizmente, porque ali se aumentaram as suas gerações. Então, Jacó, juntamente com Lia, ele tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Com Raquel, posteriormente, José e Benjamim. Mas ele também tem filhos com as suas servas, que são as servas das suas respectivas esposas, Zilpa e Bilá, Dan, Naphtali, e se formou uma grande, numerosa multidão. Nós conhecemos muito bem o decorrer da história que José, por inveja, por ciúmes dos seus irmãos, é levado, para não o matar, venderam ele como escravo para os servos ali, para Potifar. Ele vai parar na casa de Potifar. Mas muitas coisas aconteceram neste período.
Inclusive se estabeleceu uma fome muito grande na terra. Nós sabemos que todas as coisas de Deus estão no controle de Deus, né? Até o propósito de José ter sido levado para o Egito tinha um plano maior de Deus. Se José não tivesse sido levado para o Egito anteriormente, não teria revelado o sonho de Faraó, e tampouco seria o governador, e tampouco reencontraria com seus irmãos. Então a gente precisa ter consciência de algo: Deus sempre tem controle de toda a história. A história não está sem o controle de Deus. Mas seguimos aqui. Houve uma grande fome na terra, e nós sabemos que os irmãos de José subiam de Canaã para o Egito para comprar alimento. Muito bem, enquanto estava o faraó que José conhecia, tudo estava indo muito bem, tudo estava muito certo. Mas nós percebemos que o novo faraó que chega, o coração dele não é como o do outro faraó que conhecia José. E ele começa a olhar para esse povo, o povo hebreu, preocupado, porque é um povo numeroso, uma grande multidão. E ele fala: bom, se esse povo resolver se revoltar contra nós, eles vão tomar o Egito de nós certamente. Certamente. Mas o povo de Deus não tinha essa intenção, essa não era a missão deles ali. Deus falou com Abrão que eles ficariam cativos numa terra distante, uma terra alheia, por 400 anos. E não foi diferente do que a palavra do Senhor falou. O povo cresceu muito e ficou cativo por 430 anos. Você vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40. E nós vemos que Moisés, né, nasce nesse contexto. Nesse momento. O que nós podemos observar? Na história do nascimento de Moisés, houve uma grande perseguição. Vocês lembram que o faraó ficou tão indignado que mandou as parteiras matar todos os meninos. Todos os meninos, porque ele está intrigado como essas mulheres podem ter tantos filhos, como eles podem se multiplicar tanto. Então Moisés nasce sobre um contexto de perseguição. A vida de Moisés fora boa até certo ponto, porque afinal de contas o menino que fora tirado do Nilo fora criado pela filha de Faraó e amamentado pela sua própria mãe, né? A sua mãe não o permitiu ser morto, e tampouco as parteiras não o fizeram por temor a Deus. Mas nós sabemos que no decorrer Moisés mata um homem e ele foge do Egito, porque ele ficou indignado de ver como o povo de Deus ali, o povo hebreu, estava sendo tratado, mesmo sem ele ter um pleno conhecimento de que ele também era um hebreu. E ele fica distante por 40 anos. É um tempo que ele está sendo preparado por Deus, trabalhado por Deus. E ele fugiu. Mas Deus o chama, Deus o convoca naquela sarça e manda que ele volte ao Egito para falar com Faraó, para libertar o povo hebreu. Ou seja, o povo de Deus, aquela nação que havia sido prometida para Abrão até então. E nós vemos que Moisés vai diante de Faraó. E diante de Faraó, ali o Faraó com seu coração endurecido, a cada uma das pragas ali, que Moisés fala: olha, deixa o meu povo ir. E Faraó com o coração endurecido, Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó. De tal maneira, porque precisava se cumprir a palavra. Aquele povo tinha por si o Deus maior deles, o Deus Sol, Ra, e não tinha por si o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Eles não acreditavam nesse único Deus que os hebreus serviam. Como pode um único Deus ser tão eficiente? Nós temos tantos deuses. Mas tinha um propósito maior de Deus. Aquela dinastia, aquilo que eles consideravam ser superiores a todos os povos da terra, aquilo tinha que ser quebrado. E Deus fala através de Moisés de várias maneiras. E lá se vem as 10 pragas, a água se transforma em sangue, as rãs invadem a terra, depois os piolhos ali invadem a terra do Egito, as moscas, as pestes nos animais, as úlceras que tomaram os egípcios, o granizo que vinha acabava com a plantação dos egípcios, os gafanhotos que vinham e devoravam o resto que sobrou,
as trevas, o dia se tornou em noite. E a última praga que nós vemos é a morte dos primogênitos. Ali tinha um povo cativo. E Deus deu uma ordem expressa. Em cada uma destas pragas, Deus falava. E Deus falava e o faraó, cada vez com o seu coração mais endurecido. E ele debochava. Fala para o teu Deus, Moisés, que se ele tirar esta praga, e assim foi sucessivamente pelas pragas, eu vou deixar o povo ir ao deserto sacrificar por 3 dias. Ele debochava do povo de Deus. Ele debochava de Deus. Mas Deus trouxe a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas Deus não permitiu que nenhuma destas pragas tocassem o seu povo. Essa praga veio somente sobre os egípcios. E Deus dá uma instrução direta para Faraó. Quando ele fala da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, aonde o anjo da morte passaria e levaria os primogênitos, Deus dá uma ordem para Moisés. Pega um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Olha, vai imolar, vocês vão comer. Olha, não coloca fermento no pão, porque vocês não vão ter tempo de assar esse pão. Né? E pega o sangue desse cordeiro sem mancha e passa nos umbrais das suas portas. Vamos pensar aqui nos batentes das nossas portas hoje, para ficar mais fácil de nós entendermos. E assim fez o povo de Deus, seguiu toda a instrução. Nós vamos ler alguns versículos abaixo, onde fala desses detalhes, assim, bem trabalhado, porque eu não quero que fique nada, para a palavra ficar perdida. Eu quero que vocês saliente cada detalhe, porque nós vamos ver depois Jesus Cristo cumprindo todas essas exigências. Bom, ali passaria o anjo da morte, mas também a Páscoa ali para nós significa uma passagem, um saltar por cima, um passar sobre. Esse nome surgiu justamente Páscoa, viu, irmãos? Em face dessa tradição, que o anjo da morte ia passar sobre as casas assinaladas com o sangue do cordeiro pascal. Portanto, a Páscoa assumiu o sentido de livramento, e o próprio Êxodo foi a concretização desse livramento. Vamos ver os textos aqui, nós vamos discorrer durante Êxodo 12, alguns versículos. Por ocasião da 10ª praga, Deus dá instrução ao seu povo, aos preparativos. Primeiro eu vou ler Êxodo para vocês, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Observa as recomendações. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Aí segue o texto, em Êxodo 2, 12, 21 a 28. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para você e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar. Celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração.
Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Olha o livramento do povo de Deus, em Êxodo capítulo 12, do versículo 12 a 14. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como os dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. E aí segue Êxodo capítulo 12, dos versículos 29 ao 36, que se retrata já da saída do povo de Deus. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, na amassadeira, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Observam? Essa celebração é para que todos confessem ao Senhor como seu Deus, e não devia ser oferecida para quem não compartilhava da mesma fé. Se você quisesse então participar dessa celebração, você teria que ser circuncidado. Êxodo 12, 42 a 50 nos esclarece esse texto. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário, o trabalhador contratado dele, não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço da carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. E nós já sabemos, o povo de Deus é liberto da escravidão. O povo colocou, os egípcios colocaram eles literalmente para fora. Mas eles não saíram com suas mãos vazias, saíram abastados de bens. Muito bem. Nós vemos então em Moisés um tipo de Cristo, um libertador. Moisés é usado por Deus para libertar o povo de Israel, o seu povo, o povo de Deus, da escravidão, do Egito, do pecado. A Páscoa do Antigo Testamento marcava o começo de uma saída, e de fato era o poder de trás dessa libertação. Assim, também em Cristo nós encontramos um êxodo que nos liberta da velha vida, da vida de escravidão, da vida de pecado. O Antigo Testamento aponta para uma profecia messiânica em Isaías 53, de 1 a 12, sobre Jesus Cristo.
Vamos ler juntos aqui, irmãos. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois foi ele eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. E aí segue. Vocês observam? Jesus, o nosso Cordeiro perfeito, nasce numa situação de perseguição, porque a partir do momento que Herodes sabe do seu nascimento, persegue, porque quer matar todos os meninos. Percebe o antítipo ali, a comparação com Moisés? A vida de Jesus foi apenas e exclusivamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor em primeiro lugar e apresentar o Pai àquela humanidade que estava corrompida, que estava perdida, porque hoje nós consideramos o homem bárbaro. Mas naquela época não era diferente. Mas a vida de Jesus estava ali com o sentido de mostrar o Pai para eles. A vida de Jesus teve um sentido de trazer cura, libertação. A vida de Jesus teve um propósito, foi de resgatar e buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão perdidos ainda. Jesus começa o seu ministério aos 12 anos e fala com uma erudição muito melhor do que aqueles que estavam lá na sinagoga, que se diziam mestres da lei. Jesus é batizado aos 30 anos, é levado para o deserto, passa provas. Jesus é levado diante das autoridades e apresentado aos governantes por injúria, por calúnia, por ciúmes. Foi levado como um cordeiro mudo pelo pecado do povo, pelo nosso pecado. Jesus foi crucificado, o sangue dele foi derramado, e hoje o anjo da morte já não pode mais tocar em nós, porque a partir do momento que Jesus derramou seu sangue ali na cruz, passou o sangue nos umbrais, as nossas vidas são os umbrais do Senhor. Ele se fez o Cordeiro Pascual, o seu sangue foi o preço, nós fomos libertos do pecado, ele deu a vida dele pelas nossas vidas, ele colocou-se naquela cruz por amor a cada um de nós. As pessoas acham que eles o colocaram, que os romanos o mataram, mas tinha um propósito maior de Deus em tudo isso. Jesus deixou-se ser entregue, Jesus deu a vida dele por causa de cada um de nós. Ali no Getsemane foi muito difícil,
Pode ter certeza. Pai, se for possível, passa de mim, Senhor, este cálice. Mas todavia faça a sua vontade. E Deus fez a vontade dele, cumpriu com a palavra dele, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ao seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu a vida, ele veio resgatar e salvar aqueles que estavam perdidos. E nós estávamos entre eles, aqueles que estavam perdidos. Fomos resgatados pelo Cordeiro, que não teve nenhum osso do seu corpo quebrado, conforme lá em Êxodo se cumpre a mesma palavra. Da mesma maneira, como um cordeiro mudo foi levado, nenhum osso lhe foi quebrado. Isso está lá em João 19:36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Da mesma maneira, Jesus então é um antítipo, ou seja, é um tipo, uma figura que representa outra, representando ali Moisés, o libertador. Cristo foi a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, há uma recomendação paulina para nós. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós não podemos viver uma vida de pecado, mas uma vida limpa, pensando no sacrifício perfeito que fora feito pelas nossas vidas. O nosso Jesus, o nosso Cordeiro, derramou o seu sangue para nos libertar. Nós estamos libertos da ação, da malignidade, do pecado. Ali naquele derramar de sangue, Jesus nos deu vida. Vocês me ouvem falar isso constantemente. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascual. Foi o preço pago por nós, para recebermos libertação, para sermos justificados, remidos e santos nele. Fomos justificados pela fé. Agora não sacrificamos mais como eles sacrificavam no Antigo Testamento, comemoravam a Páscoa continuamente. Depois que Cristo veio e fez o sacrifício perfeito por nós, hoje somos apenas justificados pelo sangue de Jesus, e isso nós vivemos pela fé. Esse Cordeiro puro foi imolado, o seu sangue foi aspergido sobre as nossas vidas. Quando nós recebemos ali o sangue de Jesus, recebemos o perdão pelos nossos pecados. Agora nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a marca de Cristo está em nós e o diabo não pode nos tocar, ele não pode tocar na nossa vida. Cristo nos resgatou. E eu me lembro perfeitamente de um testemunho que uma irmã contou, que ela foi para a igreja e quando ela chegou na casa dela, havia sido assaltada e o ladrão que estava ali ainda internamente furtando ali, roubando, olhou para ela e saiu correndo e dizendo: não fui eu que a matei, não fui eu que a matei, porque ele viu ela banhada de sangue. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã, você está banhado no sangue de Jesus. Não deixa nada contaminar o teu coração, não deixa o pecado adentrar a tua vida, continua lavado no sangue de Jesus. Toda a legalidade que tinha-se antigamente foi anulada pelo sangue de Jesus. Já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Agora nós estamos livres, livres do pecado. Nós temos que viver uma vida santa, se manter em Deus, se manter no Senhor. Colossenses nos fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aquela procuração que havia contra você já não há mais. Jesus Cristo rasgou naquela cruz. E quer mais? Aquela cruz foi só início da obra na tua vida. Porque Jesus Cristo foi colocado num sepulcro comum, como nos diz Isaías 53, entre os ricos. O corpo dele depois foi tirado de lá, porque no período da tarde ele expirou, e depois ele foi colocado num sepulcro, né? Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a garantia é que nós também ressuscitaremos. Guarda a tua vida em Deus, meu irmão. Guarda a tua vida no Senhor.
Porque ainda que você morra nesta terra, você será levado para o Senhor. Quando Ele vir nas nuvens, você vai subir com Ele. Eu vou ler Romanos 6 para vocês, dos versículos 1 ao 11. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você entendeu, irmão? Você foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos. Não se coloque debaixo de escravidão, pois quem morreu foi justificado do pecado. Morremos com Cristo Jesus, aleluia. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Cristo nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25, 26. Crês isto? Entenderam? Aquela passagem do anjo da morte. O anjo da morte também passou sobre a nossa vida, porque o diabo não tem mais domínio sobre a nossa vida. A nossa vida está em Cristo Jesus, está ligada no Senhor, a videira, a verdadeira. A nossa vida está solidificada na rocha que é Jesus. A nossa vida não está posta em coisas humanas, a nossa vida está no Senhor. O anjo da morte já passa sobre, em nós ele não pode mais tocar, porque o sangue de Jesus já nos lavou, já nos remiu e tem cuidado de cada um de nós. Quando alguém canta, né? O sangue de Jesus tem poder sim, porque foi derramado sobre você para extirpar o pecado que havia sobre a tua vida. Satanás não tem mais domínio sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Guarda a sua vida em Deus. Creia em Jesus Cristo para continuar nessa vida com Deus firme. Creia em Jesus Cristo. Obedeça-lhe em tudo. Valorize tudo que Ele fez por você. Ande na presença de Deus. Seja santo e ame como Ele amou, como Deus amou o mundo. Ame a todos aqueles que ainda não ouviram, ame todos os seus irmãos e ame aqueles que necessitam ouvir esta palavra, que ainda estão escravos do diabo, escravos de Satanás. Seja você um propagador desta palavra de vida e transforme através da palavra de Deus, porque quem vai convencer o Espírito, mas seja você um agente desta palavra que muda vidas, que transforma a situação. Ensine na sua casa, meu irmão, minha irmã. O verdadeiro sentido da Páscoa nada tem a ver com chocolate, tampouco com coelho. Tem a ver com muito mais do que isso. Detalhe relevante: Cristo foi crucificado no mesmo período que o povo foi liberto do Egito. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Cristo seja a sua Páscoa. Esteja banhado todos os dias nesse sangue. Que o anjo da morte não tenha poder de tocar na sua vida, não abre brecha na sua vida. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha-se santo, mantenha-se separado, mantenha-se reservado, guardado, consagrado ao Senhor. Guarde a sua vida em Deus, para a glória de Deus. Amém, meu amado. Amém, minha irmã. Deus abençoe as vossas vidas. Valorize o que foi feito por Jesus naquela cruz.
Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a valorizar a obra da cruz, a salvação que nos fora dada pelo Teu sangue, Jesus. Obrigado, porque o anjo da morte não pode mais nos tocar. O Senhor nos garantiu uma nova vida e uma vida em abundância agora. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém.